Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, a palavra do Senhor diz assim no capítulo 78, do versículo 1 em diante. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite, fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraíva, e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. 50. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis,
como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro desperta do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Prestem atenção àquilo que o Senhor tem a dizer. Tudo o que aprendemos a respeito dele e do seu poder devemos repassar adiante. Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos e leis para seu povo, e devemos repassar adiante, a fim de que mais pessoas conheçam a Deus, e a nossos filhos e eles aos filhos deles, de geração em geração. Pois assim eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão os seus mandamentos, e assim eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Quem não guarda a aliança de Deus e se recusa a viver de acordo com a sua lei, no momento da luta, da guerra, da adversidade, por mais forte e guerreiro que seja, vai acabar fugindo, pois Deus não estará com ele, visto que se esqueceu do que o Senhor fez, as maravilhas que ele havia mostrado. Ele fez milagres, dividiu o mar para que pudessem passar, fendeu as rochas no deserto e fez fluir água, tanta água como as que fluem das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, pondo Deus à prova deliberadamente, exigindo o que desejavam comer. Quantas vezes agimos assim? O Senhor faz algo em nossa vida que só Ele poderia fazer, uma cura, uma porta aberta, nossa salvação, mas quando estamos no deserto, numa prova, numa situação difícil, ao invés de recordarmos o que Ele já fez por nós e confiarmos nele, que é fiel para continuar a boa obra que começou, nos revoltamos contra Ele, duvidamos que dessa vez vai ter solução. Afinal, agora é diferente, é mais difícil, ao nosso ver, e começamos a murmurar, e isso irrita a Deus, pois diversas vezes Ele já mostrou o que é com a gente. Por que ainda duvidamos? Devemos crer em Deus e não duvidar do seu poder salvador. Quando o povo duvidou que Deus poderia alimentá-los, mesmo vendo água saindo de uma pedra, o Senhor fez cair maná do céu, enviou-lhes comida à vontade, fez também com que tivessem abundância de carne, através dos bandos de aves. Comeram à vontade, tiveram seus desejos satisfeitos, mas a ira do Senhor se acendeu por esse comportamento deles. De o porem à prova, e o Senhor os feriu, e mesmo assim continuaram pecando e não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor. Se voltavam de novo para ele, lembravam-se que Deus era sua rocha, de que Deus Altíssimo era nosso Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Até quando seremos assim? Deus abençoa, a gente o abandona, sai da igreja, etc. Aí tudo começa a dar errado e a desandar, e a gente volta, promete que vai ser diferente, etc. Mas é só até que as coisas melhorem. Assim que melhoram, a gente vira as costas para ele de novo. Até quando isso? Contudo, o Senhor foi misericordioso, perdoou-lhes e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram apenas mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia que os redimiu do opressor, quando destruiu seus inimigos. Não sejamos assim, vamos abandonar essas atitudes que entristecem ao Senhor hoje, pois Ele nos conduz como um rebanho de ovelhas. Ele nos guia em segurança para não termos medo. Vamos abandonar o que eles fizeram. Foram desleais e infiéis, tão confiáveis como um arco defeituoso, ou seja, não dá para confiar em algo assim. Eles o
irritaram com altares idólatras e lhe provocaram ciúmes com seus ídolos. Sabendo Deus, pois ele sabe de tudo, enfureceu-se e rejeitou totalmente eles. Entregou eles, que eram símbolo do seu poder, ao cativeiro, e eles, que eram seu esplendor, foram entregues ao adversário. Mas então o Senhor veio de repente e os livrou, pois os havia escolhido e os amou. E da tribo de Judá veio o Senhor Jesus para nos pastorear e nos conduzir com mãos experientes. Agora, capítulo de número 79, do 1 em diante. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobre de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos mostra às nações a tua vingança, pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos, as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Quando a gente se desvia, sai do caminho, do propósito, desobedece ao Senhor, a consequência disso é sermos entregues aos nossos inimigos, e ele vem com tudo para causar destruição. Mas a ira do Senhor dura apenas um momento, ele não fica irado para sempre, mas a ira dele é derramada sobre quem não o reconhece, que não invoca o seu nome. Mas quando nos voltamos para ele, ele vem depressa para nos ajudar com sua misericórdia. Quando estamos totalmente desanimados, ele não cobra de nós a maldade dos nossos antepassados, ou seja, ele retribui a cada um conforme seus próprios atos. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, por amor do seu nome. Então nós, teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Agora capítulo 80, do versículo 1 em diante. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentastes com pão de lágrimas e os fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O Senhor é para nós um pastor que nos conduz como um rebanho e nos escuta. Ele que está acima de tudo, seu trono que está sobre os querubins, ou seja, que domina os querubins, domina tudo. Ele manifesta seu esplendor e com seu poder vem nos salvar. Ele nos restaura e faz seu rosto resplandecer sobre nós. Muitas vezes o Senhor permite passarmos por momentos de lágrimas, mas ele nos restaurará e fará seu rosto resplandecer sobre nós e seremos salvos. Isso significa Deus mostrar as suas obras através de nós. Então, não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Até o próximo vídeo. Tchau!